Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luiz Alberto. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, deixem um comentário. Dando continuidade a mais um capítulo, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, capítulo 5. Com a chegada do inverno, Mimosa começou a criar mais e mais problemas. Ela se atrasava para o trabalho todas as manhãs, desculpando-se que havia dormido demais e se queixava de dores misteriosas, apesar de estar com um apetite excelente. Sob todo tipo de pretexto, ela fugia de trabalho e ia para o açude, onde parava totalmente, encarando o próprio reflexo na água. Mas havia também rumores de algo mais sério. Um dia, quando Mimosa caminhava com alegria no quintal, meneando a cauda longa e mascando um talo de feno, Quitéria a chamou no canto. "Mimosa", ela disse, "tenho algo muito sério para lhe dizer. Hoje pela manhã eu vi você olhando por cima da cerca viva que divide a fazenda dos bichos com Foxwood. Um dos homens do Sr. Pilkington estava parado do outro lado da cerca e eu estava muito longe, mas tenho quase certeza de que vi isso. Ele estava falando com você e você permitiu que ele fizesse carinho em seu focinho. O que isso quer dizer, Mimosa?" "Ele não. Eu não. Não é verdade", gritou Mimosa, começando a saltar e patear no chão. "Mimosa, olhe nos meus olhos. Você me dá a sua palavra de honra de que aquele homem não estava fazendo carinho em seu focinho?" "Não é verdade", repetiu Mimosa, mas ela não conseguiu olhar Quitéria nos olhos, e logo em seguida empinou-se e saiu galopando pelo campo. Um pensamento chegou a Quitéria. Sem dizer nada aos outros, ela foi para o estábulo de Mimosa e revirou a palha com as patas. Escondido sob tudo aquilo havia um montinho de torrões de açúcar e diversos novelos de fitas das mais variadas cores. 3 dias depois, Mimosa desapareceu. Por algumas semanas não se soube nada de seu paradeiro. Então os pombos relataram que a havia visto do outro lado de Wellington. Ela estava entre as hastes de uma bela charrete preta e vermelha, na frente de uma taverna. Um homem gordo de cara vermelha, calças xadrez e polainas, que parecia ser um estalajadeiro, fazia carinho em seu focinho e lhe dava torrões de açúcar. A crina estava recém-tosada e ela usava uma fita escarlate na franja. Ela parecia contente, disseram os pombos. Nenhum dos animais sequer mencionou Mimosa outra vez. Em janeiro veio um clima amargamente árduo. A terra ficou dura como ferro e nada podia ser feito nos campos. Muitas reuniões ocorreram no celeiro grande e os porcos se ocuparam em planejar o trabalho da estação a seguir. Começou-se a aceitar que os porcos, que eram manifestamente mais inteligentes que os outros animais, deveriam decidir todas as questões políticas da granja. Apesar de suas decisões terem de ser ratificadas por uma votação da maioria, esse arranjo teria funcionado bem o suficiente se não fosse pelas disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam em todas as situações que permitiam discordância. Se um sugerisse ocupar uma área maior plantando mais cevada, o outro com certeza demandaria uma área maior de aveia. E se um deles dissesse que tal e tal campo eram ideais para plantar repolhos, o outro declararia que era inútil para qualquer coisa exceto raízes. Cada um deles tinha seus seguidores, e havia alguns debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve com frequência conquistava a maioria com seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor conquistando apoio para si mesmo no meio do tempo. Tinha particular preferência das ovelhas, mas recentemente elas haviam começado a balir. 4 patas, bom. 2 patas, ruim. Fosse um momento apropriado ou inapropriado, e com frequência interrompiam a reunião com isso. Notou-se que elas estavam especialmente suscetíveis a puxar 4 patas, bom, 2 patas, ruim. Em momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve, ele havia estudado alguns números antigos da revista Agricultor e Pecuarista
que havia encontrado na casa grande estava cheio de planos para as inovações e melhorias. Falava com propriedade de drenagem, ensilagem e escórias básicas, além de haver montado um esquema complicado, de modo que todos os animais evacuassem estrume diretamente nos campos em um ponto diferente a cada dia, para poupar o trabalho de carretagem. Napoleão não fazia esquemas próprios, mas parecia estar esperando sua vez e dizia em voz baixa que Bola de Neve não daria em nada. De todas as controvérsias, contudo, nenhuma foi tão grave quanto a do moinho de vento. Além do campo, não muito longe das casas, havia um outeiro, que era o ponto mais alto da fazenda. Depois de analisar o terreno, Bola de Neve declarou que era o lugar ideal para o moinho de vento, que poderia acionar um dínamo e fornecer eletricidade para a fazenda. Isso iluminaria as baias e as aqueceria no inverno, e também alimentaria uma serra circular, um moedor de cereais, um cortador de beterrabas para forragem e uma ordenhadeira elétrica. Os animais nunca haviam escutado nada do gênero antes, pois a fazenda era antiga e tinha um maquinário mais primitivo, e ouviram com surpresa ao mesmo tempo que Bola de Neve conjurava imagens de máquinas fantásticas que faziam o trabalho por eles enquanto pastavam com tranquilidade nos campos ou afiavam suas mentes com leituras e conversas. Em algumas poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam montados por completo. Os detalhes mecânicos vieram majoritariamente de 3 livros que pertenciam ao Sr. Jones. 1000 coisas úteis para fazer em casa, seja seu próprio pedreiro, e eletricidade para principiantes. Bola de Neve transformou um galpão com piso de madeira lisa, usando para abrigar incubadoras, e seu estúdio, um espaço para desenhar e planejar. Ficava fechado ali por horas a fio, com os livros abertos sob o peso de uma pedra e um pedaço de giz entre as 2 pontas de casco. Ele se movia rapidamente de um lado para o outro, desenhando linhas e mais linhas, e de tempos em tempos soltando pequenos sussurros de empolgação. Aos poucos, os planos cresceram em uma massa complicada de manivelas e engrenagens, cobrindo mais do que a metade do piso, e que os outros animais achavam completamente ininteligível, mas muito impressionante. Todos vinham olhar os rascunhos de Bola de Neve, ao menos uma vez por dia. Até mesmo as galinhas e os patos vinham sofrendo para que não pisar nas marcas de giz. Apenas Napoleão seguia alheio. Ele havia se posicionado contra o moinho de vento desde o começo. Um dia, no entanto, chegou inesperadamente para examinar os planos. Ele caminhou com peso ao redor do galpão, olhou com cuidado para cada detalhe dos planos, farejou-os uma ou outra vez, parou com um pouco para contemplá-los pelo canto do olho. Então, de súbito, levantou a pata, urinou em cima de todos os planos e partiu sem dizer nada. A granja inteira estava profundamente dividida em relação ao assunto do moinho de vento. Bola de Neve não negava que a construção seria uma questão difícil. Pedras teriam de ser carregadas e transformadas em paredes, depois as pás, e então seria necessário obter dínamos e cabos. De onde isso sairia? Bola de Neve não disse, mas afirmava que tudo poderia ser feito em um ano, e logo em seguida declarou que o trabalho poupado seria tanto que os animais apenas trabalhariam 3 dias por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a necessidade principal do momento era aumentar a produção de comida e que, se eles desperdiçassem tempo no moinho de vento, todos morreriam de fome. Os animais se dividiram em 2 facções sobre os slogans: vote por Bola de Neve, e a semana de 3 dias, e vote por Napoleão, e a manjedoura cheia. Benjamin era o único animal que não escolhia um lado. Ele se negava a acreditar que a comida abundaria mais, ou tampouco que o moinho de vento pouparia trabalho. Com ou sem moinho, ele dizia, a vida seguiria como sempre havia seguido. Isso quer dizer mal. Além das disputas pelo moinho de vento, havia a questão da defesa da fazenda. Todos compreendiam completamente que, apesar de terem derrotado os seres humanos na batalha do estábulo, poderiam haver outra tentativa, mais determinada para reconquistar a fazenda e restabelecer Sr. Jones.
Eles tinham ainda mais motivos para fazer isso, porque as notícias da derrota se espalharam pelo interior e causaram ainda mais rebeldia do que nunca nos animais da vizinhança. Como de costume, Bola de Neve e Napoleão discordavam. Segundo Napoleão, o que os animais tinham que fazer era obter armas e aprender a usá-las. Segundo Bola de Neve, eles precisavam mandar mais e mais pombos e agitar mais a rebelião entre os animais de outras granjas. O primeiro argumentava que, se não pudessem se defender, estavam destinados a ser conquistados. O segundo alegava que, se as rebeliões ocorressem em todos os lados, não precisariam se defender. Os animais ouviram Napoleão, depois Bola de Neve, e não conseguiam definir quem tinha razão. Na verdade, eles sempre concordavam com quem estivesse falando no momento. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve estavam terminados. Na reunião do domingo seguinte, a questão de começar ou não a trabalhar no moinho de vento foi colocada em votação. Quando os animais se reuniram no celeiro grande, Bola de Neve se levantou, e apesar de ocasionalmente interrompido pelos balidos das ovelhas, lançou seus motivos para defender a construção do moinho de vento. Então Napoleão se levantou para responder. Disse em voz muito calma que o moinho de vento era uma bobagem e que aconselhava que ninguém votasse por ele, e se sentou de novo no ato. Ele mal havia falado por 30 segundos e parecia quase indiferente ao efeito que produzira. Nesse momento, Bola de Neve saltou em pé, gritando para calar as ovelhas, que haviam começado a balir de novo. Iniciou um apelo passional a favor do moinho de vento. Até aquele momento, os animais estavam quase igualmente divididos em suas simpatias, mas em um instante, a eloquência de Bola de Neve os empolgou. Em frases brilhantes, ele pintou uma imagem de como a fazenda dos bichos seria quando o trabalho sórdido fosse retirado das costas dos animais. Sua imaginação havia agora ido muito além dos moinhos de cereais e dos corta-nabos. A eletricidade, ele disse, poderia operar debulhadoras, arados, gralhos, rolos compressores, ceifeiras e atadeiras, além de oferecer energia para a iluminação em cada baia, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando terminou, não havia dúvida sobre como a votação acabaria, mas bem nesse momento Napoleão se levantou e, lançando um peculiar olhar de esguelha para Bola de Neve, soltou um guincho agudo de um tipo que ninguém nunca o havia escutado soltar antes. Naquele momento, houve um som terrível de latidos do lado de fora, e 9 cães enormes, usando coleiras com rebites de bronze, avançaram para dentro do celeiro. Dispararam de imediato na direção de Bola de Neve, que mal saiu do lugar a tempo de escapar do estalo das mandíbulas. Em um instante, saiu porta fora, e os cães o seguiram. Espantados e assustados demais para falar, todos os animais se amontoaram na porta para observar a perseguição. Bola de Neve corria pelo longo pasto que levava à estrada. Ele corria da forma que apenas um porco poderia correr, mas os cães se aproximavam. De repente, ele escorregou e pareceu a todos que certamente fora pego. Então, ele se levantou de novo, correndo mais rápido que nunca, mas os cães começaram a ganhar terreno mais uma vez. Um deles quase capturou o rabo de Bola de Neve entre os dentes, mas ele escapuliu bem a tempo. Então, deu uma disparada a mais e, com poucos centímetros de vantagem, escorregou para dentro de um buraco em um arbusto e não foi mais visto. Calados e amedrontados, os animais voltaram para o celeiro com calma. Em um momento, os cães chegaram saltando. De início, ninguém havia conseguido imaginar de onde tinham vindo as criaturas, mas o mistério se solucionou logo. Eles eram os filhotinhos que Napoleão havia tirado das mães e criado em privado. Apesar de não estarem totalmente adultos ainda, eram bestas enormes e com um ar feroz, como de lobos. Eles ficavam perto de Napoleão. Notou-se que abanavam a cauda para ele, da mesma maneira que os outros cães costumavam fazer com o Sr. Jones. Napoleão, com os cães atrás de si, agora subia na plataforma elevada do chão onde Major havia anteriormente feito seu discurso. Ele anunciou que daquele momento em diante, as reuniões de domingo de manhã terminariam,
Eram desnecessárias, ele disse, e tempo desperdiçado. No futuro, todas as questões relacionadas ao funcionamento da granja seriam estabelecidas por um comitê especial de porcos, presidido por ele. Eles se encontrariam em particular e comunicariam as decisões aos outros depois. Os animais ainda se reuniram nos domingos pelas manhãs para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens semanais, mas não haveria mais debate. Apesar do choque que a expulsão de Bola de Neve havia causado, os animais ficaram consternados com o anúncio. Diversos teriam protestado se pudessem encontrar os argumentos apropriados. Até mesmo Sansão ficou vagamente incomodado. Com as orelhas para trás, ele balançou o topete diversas vezes e tentou muito ordenar seus pensamentos. Mas no fim das contas, ele não conseguia pensar em nada para dizer. Alguns porcos, no entanto, eram mais articulados. 4 jovens barrões na fileira da frente soltaram estridentes guinchos de reprovação, e todos os 4 saltaram em pé e começaram a falar junto. Mas de súbito, os cães, sentados ao redor de Napoleão, soltaram rosnados profundos e ameaçadores, e os porcos caíram em silêncio e se sentaram de novo. Então as ovelhas explodiram em um balido tremendo, de 4 patas bom, 2 patas ruim, que se seguiu por quase 15 minutos e acabou com qualquer chance de discussão. Mais tarde, Garganta foi enviado a sair pela fazenda para explicar a nova organização aos outros. Camaradas, ele disse, confio que cada animal aqui aprecie o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir essa tarefa a mais para si. Não imaginem, camaradas, que a liderança é um prazer. Pelo contrário, é uma responsabilidade profunda e pesada. Ninguém acredita mais que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Ele ficaria muito satisfeito em deixar que vocês tomassem suas decisões por si mesmos. Mas, às vezes, vocês poderiam tomar as decisões erradas, camaradas. Então, onde nós estaríamos? Imagine que tivessem decidido seguir Bola de Neve, com essa ideia sem pé nem cabeça de moinho. Bola de Neve, que como todos sabem agora, não era melhor que um criminoso, não é? Ele lutou com coragem na batalha do estábulo, disse alguém. Coragem não é o suficiente, disse Garganta. Lealdade e obediência são os mais importantes. E com relação à batalha do estábulo, creio que chegará um momento em que descobriremos que a atuação de Bola de Neve foi muito mais exagerada. Disciplina, camaradas. Disciplina de ferro. Essa é a palavra de ordem de hoje. Um passo em falso e nossos inimigos se lançarão sobre nós. Com certeza, camaradas, vocês não querem a volta de Jones. Mais uma vez esse argumento era impossível responder. Com certeza os animais não queriam a volta de Jones. E se a realização de debates nas manhãs de domingo abria a possibilidade de trazê-lo de volta, então os debates deviam parar. Sansão, que agora tivera tempo de pensar um pouco nas coisas, expressou o sentimento geral ao dizer: se o camarada Napoleão está dizendo, deve estar certo. E desde então ele adotou a máxima: Napoleão está sempre certo. Além de seu lema pessoal, vou trabalhar mais. A essa altura, o clima havia cedido um pouco e a colheita de primavera começou. O depósito onde Bola de Neve havia desenhado os planos do moinho de vento foi encerrado e se imaginou que os planos foram limpos do chão. A cada domingo, às 10 da manhã, os animais se reuniam no celeiro grande para receber as ordens da semana. O crânio do velho major, agora limpo de toda a carne, havia sido desenterrado do pomar e posto sobre um toco na base do mastro, ao lado da arma. Depois do içar da bandeira, os animais deviam se enfileirar e passar pelo crânio de forma reverente, antes de entrar no celeiro. Eles não mais se sentavam todos juntos como faziam no passado. Napoleão, com um Garganta e outro porco chamado Mínimo, que tinha um dom notável para compor canções e poemas, sentava-se na frente da plataforma elevada, com os 9 cachorros jovens, formando um semicírculo ao redor deles, e os outros porcos se sentavam atrás. O resto dos animais ficavam sentados na parte central do celeiro a olhar. Napoleão lia as ordens da semana em voz alta, áspera e militar,
E depois de cantar Bichos da Inglaterra apenas uma vez, todos os animais se dispersavam. No terceiro domingo após a expulsão de Bola de Neve, os animais ficaram levemente surpresos ao ouvir Napoleão anunciar que o moinho de vento seria construído. Afinal de contas, ele não deu um motivo para ter mudado de ideia. Apenas avisou os animais que essa tarefa a mais significaria trabalhar muito, podendo até mesmo ser necessário reduzir as rações. Os planos, no entanto, estavam todos feitos, até o mínimo detalhe. Um comitê especial de porcos estivera trabalhando neles. Nas últimas 3 semanas, a construção do moinho, com várias outras melhorias, deveria demorar 2 anos. Naquela noite, Garganta explicou, em particular aos outros animais, que Napoleão nunca se opusera de fato ao moinho de vento. Pelo contrário, foi ele quem havia defendido no começo, e o plano que Bola de Neve desenhara no chão do depósito de incubadoras na realidade havia sido roubado dos papéis de Napoleão. O moinho de vento, na verdade, era uma criação do próprio Napoleão. Por que, então, perguntou alguém, ele havia se expressado contra o moinho com tanta veemência? Aqui, Garganta pareceu muito perspicaz. Isso, ele disse, era o brilhantismo do camarada Napoleão. Ele parecera se opor ao moinho de vento apenas como uma manobra para se livrar de Bola de Neve, que era uma figura perigosa e uma má influência. Agora que Bola de Neve está fora do caminho, o plano pode seguir em frente sem sua interferência. Isso é algo chamado de tática. Ele repetiu várias vezes, tática, camaradas, tática. Saltando pelos lados e balançando o rabo, como uma risada animada, os animais não estavam certos do que a palavra queria dizer, mas Garganta falava com tamanha persuasão, e os 3 cães que casualmente estavam com eles rosnavam com tamanha ameaça, que todos aceitavam a explicação sem mais perguntas. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, deixem um comentário. Até o próximo capítulo. Se quiserem contribuir com esse projeto, eu deixei na descrição do vídeo a chave de Pix. Até a próxima. Tchau!